O Fla-Flu é o tema aqui no canal Fala João Guilherme, no canal João Guilherme para Tudo e também compartilhando na minha página no Facebook. Olha, eu tinha a expectativa de um grande jogo no Maracanã, né? Porque entraram em campo hoje duas equipes com muitos jogadores de qualidade técnica. A gente tinha, por exemplo, de um lado Marcelo e do outro Felipe Luiz, que proporcionaram grandes duelos nos derbys madrilenhos entre Real e Atlético. Tínhamos dois maestros, Ganso e Arrascaeta. Tínhamos dois artilheiros, Cano e Gabigol. E tínhamos uma quantidade grande de bons jogadores, de ótimos jogadores nas duas equipes. E aí o jogo começou. Primeiro tempo, o Flamengo foi melhor na maior parte do primeiro tempo. Ele marcou muito bem o Fluminense praticamente não conseguiu jogar, só melhorou e encontrou alguns espaços na final já da primeira etapa, mas o Flamengo controlou o jogo no primeiro tempo, né? Envolveu o Fluminense. O Ganso, no primeiro tempo, só foi visto reclamando com o árbitro, falando que só deu cartão amarelo porque era o Felipe Melo. O Cano teve uma oportunidade numa cabeçada, e o Fluminense chegou também numa bola que o Felipe Luiz quase faz um gol contra e o ótimo goleiro Matheus Cunha evitou. O Flamengo teve, embora o Fluminense mais posse de bola até no primeiro tempo, mas o Flamengo teve mais o controle do jogo. Ele dominou as ações, ele marcou bem o Fluminense e não deixou o Fluminense jogar. Mas faltou ao Flamengo, principalmente pelo time que ele tem, pelo elenco que ele tem, contundência na hora das finalizações. O Flamengo finalizou pouco no jogo. Foram poucas situações de finalização no primeiro tempo. Gabigol, um chute na entrada da área, um chute esse do Gabigol. Tivemos uma outra tentativa com Wesley, uma tentativa com o próprio Arrascaeta, numa bola enfiada para ele dentro da área. Mas o Flamengo ele rodou, marcou, pressionou, ficou com a bola, incomodou o Fluminense, mas não foi contundente, não finalizou, não deu muito trabalho para o Fábio no primeiro tempo. Então o Flamengo foi melhor no primeiro tempo, mas faltou isso. Aí veio o segundo tempo e o Diniz fez uma alteração que mudou a partida. Ele tirou o Martinelli e colocou o Lelê, jogador de movimentação no ataque, e o time do Flamengo começou a dar espaços. Não sei se foi por causa do jogo do meio de semana, desgastante contra o Atlético Paranaense, mas a marcação do Flamengo afrouxou. Davi Luiz, Felipe Luiz, que fizeram um excepcional primeiro tempo, caíram muito de produção. Thiago Maia não segurou a onda, Gerson esteve abaixo do que ele pode, Léo Pereira também caiu de nível, Arrascaeta, Gabigol, esses caras não apareceram, Cebolinha, mais uma vez, uma atuação, né, que não justifica a fortuna que o Flamengo pagou nele, né? Não foi bem o Cebolinha, mais uma vez, e aí o Fluminense cresceu, com a qualidade técnica que tem, com o Lelê entrando e incendiando o jogo. E aí, quando você tem espaço, você tem jogadores do quilate de Ganso, de Arias, de André e do Marcelo, que é um deboche. E aí você começa a ser incomodado por esse time do Fluminense. Então o Fluminense ele foi melhor no segundo tempo e ele foi mais contundente que o Flamengo no primeiro tempo nas finalizações. O goleiro Matheus Cunha foi um destaque. Numa cabeçada do Nino, ele evita o que seria o gol da vitória do Fluminense. Então, pegando o jogo, o primeiro tempo o Flamengo foi melhor. O segundo tempo o Fluminense foi melhor. Mas o Fluminense foi melhor no segundo tempo do que o Flamengo no primeiro tempo. Então, achei que o Fluminense jogou mais bola nesse Fla-Flu do que o Flamengo. Mas agora nós vamos entrar naquele ponto que a galera gosta de ouvir a nossa opinião. Muitos ficam incomodados, xingam porque você não está falando o que ele quer ouvir, porque você está falando contra o time dele.
e outros aplaudem porque você está falando a favor do time tal. Então, a arbitragem sempre é um tema muito polêmico. E esse jogo teve polêmicas na arbitragem e eu vou dar aqui a minha opinião sobre os lances principais. Primeiro, nós tivemos 2 gols anulados. Um do Arias e um do Gabigol. O gol do Arias, no início da jogada, o árbitro, inclusive, estava de frente para o lance. Ele deixou seguir um lance claro de falta do André no Cebolinha. Foi falta do André no Cebolinha. Mas aí o árbitro mandou o jogo seguir, seguiu. O Arias no contra-ataque, chutou no canto, 1-0 para o Fluminense. Mas o pessoal do VAR avisou, vem aqui no monitor dar uma olhada, lá na origem do lance teve falta. O que ele não viu em campo, ele viu no monitor e deu a falta. Que aconteceu. Depois, o Flamengo teve um gol anulado. Já no final, Gabigol, que estava sumido na partida, fez um gol decisivo, matou no peito, chutou no canto, 1-0 Flamengo, mas aí a nação rubro-negra comemorava e veio o chamado do VAR. Falta na origem do lance. Pablo empurrou Cano, o Flamengo recuperou a bola e saiu a jogada do gol do Gabigol. Eu achei que nos 2 lances aconteceram as faltas na origem da jogada. Tanto a falta do André no Cebolinha, como a falta do Pablo no Cano. Então, neste ponto aí, a arbitragem usou um critério que eu achei igual. E eu concordo com as 2 marcações. Agora vamos para os lances de pênalti. Teve um lance no primeiro tempo que pouco foi comentado. Numa bola cruzada na área, o Arrascaeta subiu, o Felipe Melo também, e o Felipe Melo veio direto no corpo do Arrascaeta. Ele projeta o corpo em direção à bola, mas em direção ao Arrascaeta para dar o famoso chega para lá. Ele entra forte no ar e desloca o Arrascaeta dentro da área. No meio-campo, o árbitro daria falta. Foi dentro da área. O árbitro achou que não foi falta, mas para mim foi falta. Aconteceu a falta do Felipe Melo no Arrascaeta. Então, para mim, foi pênalti a favor do Flamengo, não marcado. Um outro lance também de pênalti. Segundo tempo, Cano dentro da área, marcado pelo Gerson, ele gira e chuta a bola, que bate no braço do Gerson, que está com o braço esticado e realmente afastado do corpo. Porém, tem um detalhe. O Cano está muito próximo do Gerson e ele chuta a bola na direção do braço do Gerson. O Gerson não faz o movimento para colocar o braço impedindo a passagem da bola. A bola bate no braço do Gerson. Ela foi chutada pelo Cano e atingiu o braço do Gerson numa distância muito pequena. Não dava para o Gerson tirar o braço dali porque a distância era muito pequena. Então, neste lance, eu achei que não foi pênalti, foi bola no braço do Gerson e não foi pênalti exatamente por isso. A bola foi chutada pelo Cano, bateu no braço do Gerson, que estava com o braço afastado do corpo, mais parado, e a bola bateu ali. Então, eu achei que não foi pênalti. Lances parecidos, mas que tiveram desfechos diferentes. No final do jogo, Marcelo deu uma caneta humilhante no Luiz Araújo. E ele sai debochando. Um deboche. Joga muito, Marcelo. Canetinha, deu aquele sorrisinho e tal.
O Luiz Araújo, que levou a caneta, veio para recuperar a bola e veio, claro, ninguém gosta de levar uma caneta, ele veio com muita vontade e deu uma pancada feia no Marcelo. Na hora, amarelo. O árbitro foi chamado no VAR, viu o lance no VAR e entendeu que era lance para cartão vermelho e expulsou o Luiz Araújo. Eu achei realmente a entrada do Luiz Araújo muito forte no Marcelo. E acho sim que era lance para cartão vermelho. Só que tem um detalhe. No primeiro tempo, ainda no início ali do jogo e tal, o Felipe Luiz conduzia uma bola pela esquerda e o Lima, meio-campo do Fluminense, deu uma entrada, eu não vou dizer idêntica, mas uma entrada bem parecida no Felipe Luiz. A diferença, talvez, nesse lance, é que o Felipe Luiz ele caiu e se levantou rápido. Ele não ficou fazendo aquela cena no gramado, ele não sentiu tanto a ponto de ficar ali parado. O Marcelo sentiu a entrada do Luiz Araújo. Mas a entrada do Lima no Felipe Luiz, ela foi tão agressiva quanto a entrada do Luiz Araújo no Marcelo. Uma no início do jogo e outra no final do jogo. Então eu acho que, no mínimo, o Lima, né, deveria ter levado ali um cartão amarelo. E se a arbitragem olhasse com mais atenção, poderia até mesmo ter sido expulso, coisa que aconteceu no lance do Luiz Araújo com o Marcelo. E eu sei que vai dar o que falar esse comentário do Fluminense 0, Flamengo 0, os lances da arbitragem, mas essa é a minha opinião. Concorda comigo? Não discorda? Fique à vontade, participe, deixe o seu like, comente, compartilhe e vamos em frente aqui falando muito de futebol. É sempre um prazer estar aqui com todos vocês.